Olá, amigos! Estamos de volta aqui nesse canal para a gente falar um pouco sobre essa questão que está tomando conta dos debates aqui do Tocantins, que foi esse parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, do Dr. Álvaro Manzano, em relação àquela ação de investigação judicial eleitoral contra o governador Mauro Carles e o vice-governador Wanderlei Barbosa. No parecer, a PRE recomenda a cassação, mas se refere ao mandato tampão, ou seja, aquele que conquistou na eleição suplementar. E para falar sobre isso, explicar as implicações jurídicas, como se dá todo esse trâmite processual, nós vamos conversar aqui com o Dr. Leandro Manzano, advogado eleitoral experiente no Estado, que conhece bem como funciona a legislação e que pode falar um pouco para a gente. Doutor, obrigado por sua participação aqui. E eu pergunto, primeiro, como que o senhor vê essa decisão agora? Quais as implicações que ela pode ter aí, principalmente, que é a grande preocupação dos tocantinenses e o grande ponto de discussão é sobre o novo mandato. Depois de nós termos aí duas cassações ao longo desses últimos 9 anos, e agora há um risco de uma nova cassação? Oi, Kleber, bom dia. E quero aqui inicialmente parabenizar pelo seu trabalho, dizer que eu sou um leitor assíduo e parabéns pelas novas ferramentas que você está trazendo e contribuindo para toda a sociedade. Eu tenho recebido aqui várias ligações, mensagens, justamente com essa dúvida. A sociedade toda está com essa dúvida de quais serão os rumos do Estado do Tocantins e se o Estado do Tocantins vai passar por uma nova instabilidade jurídica e política, tendo em vista essas duas AIGs, ações de investigação judicial eleitoral, que foram promovidas contra o atual governador Mauro Carles, e agora, recentemente, teve um parecer pela procedência, né, dessas AIGs e, consequentemente, a cassação e a inelegibilidade do governador. Nós temos que ter, inicialmente, um marco, né, de que, um start, para dizer que essas duas ações, ela trata-se de fatos, supostos fatos ocorridos na eleição suplementar. A eleição suplementar é uma eleição, a eleição ordinária é outra eleição. São duas eleições distintas. Então, esse é o ponto principal para a gente iniciar nosso raciocínio é por aí. Então, tendo em vista que esses fatos, eles são supostos fatos ocorridos na eleição suplementar, nós temos que traçar uma linha de raciocínio se ele vai ter consequência na eleição geral e, consequentemente, no novo mandato que iniciará 1º de janeiro. Nós tínhamos duas possibilidades, né? Quando eu digo tínhamos, o ordenamento jurídico. Ele traz duas possibilidades de uma eventual condenação na eleição suplementar trazer reflexo jurídico na eleição ordinária. O primeiro dele é que, no momento do registro de candidatura, que fique bem claro que a legislação diz que no momento do registro de candidatura é o momento que afere se o candidato preenche as condições de elegibilidade ou se não incide em alguma causa de inelegibilidade. E a legislação diz o seguinte: ressalvadas as situações supervenientes que afasta a inelegibilidade. E a jurisprudência, ela teve um caso do Arruda, em 2014, que a jurisprudência diz o seguinte: olha, não é somente o fato superveniente que afasta a inelegibilidade, mas também aquele fato superveniente que atrai a inelegibilidade. Então, nós temos que pensar o seguinte: no momento do registro de candidatura, nós temos que analisar a situação jurídica do candidato. Ele está com as condições de elegibilidade ou se não incide em nenhuma causa de inelegibilidade. Aí ele vai começar o processo de julgamento do registro de candidatura dele. Aí o que ocorre? Se ocorrer alguma causa que afasta uma inelegibilidade já pré-existente, ou se ocorrer uma causa de inelegibilidade que atrai, essas causas sim são aptas. Primeiro, ou para afastar a inelegibilidade, certo? Ou para atrair a inelegibilidade. Então, vamos para o caso concreto aqui do atual governador. Se no momento do registro de candidatura dele, ele não tinha absolutamente nada que impedia, só que essa condenação dessas AIs, ela ocorreria, nós temos que analisar quando que ela ocorreu. Se ela ocorreu antes do julgamento do registro de candidatura dele,
aí, obviamente, é um fato superveniente que atrai a inelegibilidade. No caso de Arruda 2014, no momento do registro de candidatura, ele estava apto. Só que no curso do processo de análise do registro de candidatura dele, ocorreu uma superveniência de um fato que atraiu a inelegibilidade. Aí, nesse caso, ele foi indeferido, que não é o caso do governador. Ou seja, só para entender, então esse julgamento ele teria que ocorrer entre o registro da candidatura e o julgamento do registro da candidatura, nesse lapso. Isso. Essa é a primeira hipótese, justamente. Então, essa superveniência de um fato que atrai a inelegibilidade, ele tinha que ocorrer entre o pedido de registro até o julgamento. Não ocorreu. O registro dele foi deferido. A outra possibilidade é o recurso contra a expedição de diploma, né? O RECED. O RECED, ele traz aqui, no artigo 262, duas possibilidades de manejar um RECED, que o prazo dele é 3 dias após a diplomação. Então, a primeira possibilidade é a inelegibilidade superveniente, correto? Ou a falta de condição de elegibilidade. Só que esse RECED, ele tem um marco. Essa superveniência de inelegibilidade, ela tem um marco. Ela não pode ser protraída pelo tempo. Qual que é o marco? Somente pode-se manejar o recurso contra a expedição de diploma por situação inelegibilidade superveniente, correto? Aquelas ocorridas até a data da eleição. Então, supostas inelegibilidades ocorridas após a eleição, não cabe mais RECED, que é o caso do governador Mauro Carles. O processo nem foi julgado ainda, ele será julgado o ano que vem. Ou seja, então, teria que ter ocorrido esse julgamento, no caso do RECED, até o dia 7 de outubro. Até o dia 7 de outubro. Ocorrendo até o dia 7 de outubro, aí maneja-se um recurso contra a expedição de diploma, que o prazo é 3 dias após a diplomação, dizendo, olha, teve uma inelegibilidade superveniente que ocorreu, por exemplo, no dia antes da eleição, né, uma situação hipotética, e que está traindo uma inelegibilidade. Aí sim poderia se discutir uma cassação do mandato dele. Só que, como não ocorreu o julgamento, só vai ocorrer certamente o ano que vem, a jurisprudência diz que tem que haver uma instabilidade das relações jurídicas. E a instabilidade das relações jurídicas, eleitorais, ocorre com a última fase do processo eleitoral, que é justamente a diplomação. Aí você vai me perguntar, mas não vai ocorrer absolutamente nada com ele sendo condenado? Ocorre sim. Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a incidência imediata da inelegibilidade. Só que essa inelegibilidade, ela só vai ter, surtir o seu efeito nas próximas candidaturas. Então, ou seja, eu volto lá onde eu iniciei. No momento do registro de candidatura, é onde se afere se o candidato preenche as condições de elegibilidade ou se não incide nenhuma causa de inelegibilidade. Então, só vai afetar as eleições vindouras, se eventualmente ele participar do pleito. Por exemplo, a 2022. Mandato, absolutamente, eu vejo que não tem possibilidade de afetar o mandato das eleições gerais. Ou seja, então ele só sofreria essa inelegibilidade em 2022, no caso de ele ser candidato, e logicamente considerando que essa ação seja considerada procedente no ano que vem, por exemplo. Perfeito, é isso mesmo, Cleber. Entendi. Não, doutor, olha, muito esclarecedor, importante isso, quer dizer, o Estado vive, e essas questões, eu falo, não é uma defesa de Estado, né, não é defesa de governo, é defesa de Estado, a nossa preocupação é essa, porque nós vivemos essa instabilidade, nós vimos a economia parada. Agora, esse ano isso é muito grave, né? De toda forma, como eu sempre digo, quem aprontou que paga as consequências, mas, infelizmente, grande parte dessa consequência acaba sobrando para a sociedade. E essa é a nossa preocupação. Então, nesse sentido, agradecemos muito o seu esclarecimento, foi muito útil, garanto que isso aí ficou bastante claro para todas as pessoas que vão estar nos assistindo. Obrigado, doutor. Tá joia, Kleber. Muito obrigado, sempre à disposição. Um grande abraço e bom dia. Um abraço. Pessoal, é isso, nós terminamos então aqui essa transmissão, agradecendo mais uma vez o Dr. Leandro Manzando pela disponibilidade e até a próxima, muito obrigado.